Fala, meu povo! Aqui quem fala é Paulo Brito, junto com a minha digníssima esposa, Rose Lopes. E Brito também. E Brito também. Nós estamos aqui para falar agora de um assunto também muito importante, dos primeiros passos, que é por que ler a Bíblia é algo importante. Esse também é muito bom. Não tem como, já me adiantando. Não dá pra ser cristão sem ler a Bíblia, galera. Verdade. Não dá, vai ter alguma coisa faltando. Então hoje a gente vai entender um pouquinho mais dessa importância, dessa necessidade de nós mergulharmos nas Escrituras, conhecermos cada dia mais o nosso Deus. Bora lá? Bora! Ler a Bíblia é algo importante porque o mais óbvio é porque a gente conhece a Deus através da leitura da Bíblia. Não tem como a gente conhecer a Deus se não for lendo a Bíblia. Alguns muito espiritualizados vivem a vida, não, Deus vai me revelar ali, eu vou ali no profeta tal, na igreja tal, que Deus vai me revelar as coisas. Só que o convite de Deus para que o conheçamos está na Bíblia. Por exemplo, o que Jesus fez, viveu, falou, está nas Escrituras. Viver a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus é importante porque Deus se revelou através da sua palavra. Se a gente voltar aos vídeos lá, acredito que é o primeiro vídeo que a gente gravou dessa série, a gente falou sobre o Sola Escritura. Sim. Então, se a gente crê de fato que é somente através da Escritura que a gente tem a revelação de Deus, qual é a única forma que a gente tem de conhecer a Deus de fato? Através da Bíblia. E isso nos livra de um erro muito comum, que é talvez a gente se relacionar com um Deus que não esteja na Bíblia. Perigoso. É muito perigoso, porque a gente às vezes coloca esperanças e expectativas em Deus que Deus nunca prometeu fazer. Então você imagina que, sei lá, eu tenho expectativa de que Deus me dê alguma coisa, mas isso nunca foi prometido na Bíblia. Deus, ele vela, como diz a própria Bíblia, né? Deus vela pela sua palavra para cumprir, mas é pela palavra que ele disse, não pelas expectativas que eu tenho dele. Então acho que esse é o ponto mais importante, é conhecer a Deus e ter essas expectativas corretas diante do que Deus quer e espera de nós. Sim, e eu acho que um ponto importantíssimo também, que nós precisamos ler em conhecer quem Deus é, e é através das Escrituras que a gente vai alcançar esse conhecimento, e isso vai nos livrar de nós sermos enganados. Hoje em dia, principalmente, em meio a tantas coisas que se dizem ser evangelho, em meio a tanta gente que tem ocupado aí um espaço de fala cada vez maior, muitas das vezes estão trazendo engano para nossas vidas. E o pior, muitas das vezes a gente acaba caindo, porque nós não conhecemos a Cristo, ao Cristo verdadeiro que a Escritura, que a Bíblia nos revela. Então, qualquer coisa que disserem a respeito de Cristo, às vezes a gente acaba acreditando. É verdade. E a gente cai em frustrações, a gente cai em desilusões, porque a gente acredita que aquilo que prometeram a nós foi Cristo quem disse, quando de fato não foi. E a gente só é capaz de discernir que se algo é de Cristo ou não, quando nós o conhecemos, através das Escrituras e através do que eles nos ensinam em sua palavra. A Bíblia, eu sempre costumo dizer, é o nosso manual de instruções para a vida. É nela que a gente vai encontrar tudo que a gente precisa para todos os momentos da nossa vida. Sim. Primeiro de tudo é conhecer a Deus através dela. É através da leitura dela a gente vai aprender a tomar decisões, a gente vai aprender a seguir o caminho correto, a gente vai aprender a educar nossos filhos, a gente vai aprender a ter um casamento feliz, próspero, a gente vai aprender tudo nas Escrituras. Perfeito. Então é de extrema importância para nós, como cristãos, lermos a Bíblia, entendermos, conhecermos o Deus que a Bíblia nos apresenta. Essa questão de ser enganado, ela é muito complicada porque os maiores propagadores talvez de um falso evangelho hoje em dia estão na TV. Na internet. Entendeu? E acaba que querendo ou não viram nossos, entre aspas, representantes. Exato. Mas aquilo, na maioria dos casos, não é o evangelho. Talvez as pessoas tenham só esse contato com a Bíblia. Mas a Bíblia, ela tem que ser... Nós temos que ter essa sede, essa curiosidade de ir ao encontro dela. E quando nós conhecemos o Deus que a Bíblia nos apresenta, nós somos capazes de olhar para esses representantes, né? E falar, ele não me representa. Porque ele não representa o Cristo que a Bíblia me apresentou. Perfeito. Que outro ponto importante também que a gente pode destacar é a questão de que a Bíblia é aquela que nos ensina como viver uma vida cristã. Sim.
Então, como é que eu sei que estou agradando a Deus? Como é que eu sei que a minha vida está de acordo com a vontade de Deus? Só pelas Escrituras. Não tem como eu achar, sei lá, pensar que deixa eu espiritualizar no meu coração o que Deus quer. Não, o que Deus disse que quer de nós está claro na Bíblia. Então, assim, é como diz os nossos antigos, né? O alfabeto de Deus é o obedecer. Então, se obedecer é algo que Deus quer de nós, obedecer ao quê? Ao sentimento do coração? Não que Deus não fale ao nosso interior, mas Deus tem um compromisso e nós devemos ter um compromisso com a palavra dele. Se Deus, ele diz que se agrada de caminhos retos, vamos dizer assim, nós vamos andar por caminhos retos não porque a gente sente no coração, mas porque Deus disse. Então a gente vai ao encontro da Bíblia para saber o que ela diz. Por isso e por mais que ler a Bíblia todos os dias é algo essencial, não somente importante, porque se de fato a gente tem essa necessidade em Deus de saber o que a gente quer, o que Ele quer de nós, melhor dizendo, se a gente sabe que sem a vontade dele para as nossas vidas a gente não é nada, a gente sempre vai ao encontro da Bíblia. Na verdade, de acordo com o salmista, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, se Deus tira a Bíblia, vamos dizer assim, se Deus tira a sua palavra, o salmista está falando, eu vou viver em eterna escuridão. Deus, a sua palavra que ilumina a minha vida. Se a sua palavra sumisse do meu caminho, eu não sei para onde ir. A pergunta que fica para nós é, você sabe o que é andar sem a Bíblia? Ou você consegue andar sem a Bíblia? Se você se diz cristão e sabe andar sem a Bíblia, você não é um cristão. Porque a Bíblia é a nossa régua, é o nosso norte. Nossa direção. Esse é o ponto-chave, talvez, que eu quero deixar hoje. Se a gente consegue viver uma vida todos os dias sem um contato com a Bíblia, sem procurar nas Escrituras o que Deus quer de nós, a gente só está dizendo para Deus que a Bíblia não é importante, né? Porque eu já sei o que é importante para mim. Para fechar com chave de ouro, um convite a você que talvez não tenha o hábito de ler a Bíblia, talvez você ainda não tenha entendido a importância de ter um contato diário com as Escrituras. Esse convite é para você, né? Nós te convidamos a criar este hábito de leitura. Criar o hábito vai gerar em nós cada vez mais o desejo, né? É entender que aquilo é uma necessidade que eu preciso alimentar todos os dias. Assim como comer, como beber uma água, né? Como necessidades fisiológicas que a gente tem, a leitura da Bíblia precisa ser tão importante quanto elas, né? E a gente vai ver que isso vai mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de enxergar a vida, de caminhar em meio às aflições, em meio às dificuldades. É com isso, né, que a gente consegue continuar caminhando. Então a gente te convida, ó. Meu convite está aqui. Bíblia 365 ou qualquer outra que você se sinta mais à vontade. Faça o seu plano anual de leitura, né? Tente ler, começar talvez... mas eu não gosto de ler, eu não tenho o hábito da leitura. Começando que a gente vai ter essa constância. Então, faz seu plano de leitura, veja qual é a melhor forma que você consegue ler, seja de manhã, seja de tarde. Mas uma coisa que você precisa ter em mente. Contato com a Bíblia, ele precisa ser priorizado. Não é eu vou ver se dá, né? Às vezes a gente vive numa geração que a nossa primeira desculpa para a maioria das coisas é não tenho tempo. Que horas que eu vou fazer isso? Em que momento eu vou fazer aquilo? Mas o que a gente tem para dizer para você é que é possível sim. Você só precisa priorizar. E você vai ver como as coisas vão começar a mudar na sua vida. Amém. É isso aí, galera. Vemos você no próximo vídeo. Valeu.